Viva! Na figura encontra-se representado o gráfico de uma função g no referencial cartesiano. E a linha A pede-nos para indicar o domínio de g. O domínio de g são os elementos aqui do eixo do x que têm uma correspondência aqui no eixo do y. Reparem que o domínio de g não são todos estes elementos, não é o -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9, não. São apenas aqueles que têm uma correspondência. Logo, aqui na linha A, o domínio desta função g vai ser os elementos do eixo do x que têm uma correspondência, ou seja, apenas o -2 tem aqui uma correspondência, uma vez que o -2 corresponde ao 4, portanto, vai ser o -2, vai ser o 1, o -1 não tem, o 0 também não, o 1 também não, o 2 também não, o próximo que tem é o 3, a seguir o 4, o 5 e o 6 não tem, o único que tem uma correspondência a seguir é o 7 e, por último, é o 9. Portanto, não se esqueçam disto, que no domínio são apenas os elementos que têm correspondência. Estes elementos são os objetos. O objeto -2, 3, 7, 9 tem uma correspondência que é a sua imagem. Por exemplo, o objeto 3 tem como imagem aqui o número 5. E agora vamos à linha B. E na linha B pedem-nos para completar aqui estes passos. Aqui na opção A, a subalínea A, nós temos aqui o g de -2. O que é isto do g -2? Eu quero saber qual é que é a imagem do objeto -2. Portanto, isto é fácil, é só vir aqui ao eixo do x, ver onde é que está o objeto -2, que está aqui, e ver qual é que é a sua imagem, ou seja, o objeto -2 a que é que ele corresponde. Reparem que o objeto -2 corresponde ao 4. Portanto, a imagem do -2 é o 4. E aqui, na subalínea B, a mesma coisa. Eu tenho aqui g de 7. Eu quero saber qual é que é a imagem do objeto 7. Então, venho aqui ao 7, aqui está ele, e vou ver qual é que é a sua imagem. Portanto, a imagem do objeto 7 é o número 4 também. Aqui é importante que, quando vos pedem os objetos, não se esqueçam que os objetos é o eixo do x. Portanto, não confundam com o eixo do y. Reparem que o 7 está aqui no eixo do x, mas também está aqui no eixo dos y. E o que é importante relembrarem é que o eixo do x são os objetos, enquanto que o eixo do y são as imagens. E aqui é-nos pedido qual é que é a imagem do objeto 7. Portanto, o objeto 7 está aqui no eixo do x e a sua imagem é o número 4. E agora aqui na subalínea C temos uma pergunta parecida com a anterior, mas ao contrário. Aqui dão-nos a imagem e querem saber qual é que é o objeto. Reparem na diferença. Aqui dão-nos o objeto e querem saber a imagem. Deram-nos o objeto 7 e querem saber qual é que é a sua imagem. Aqui não. Aqui estão-nos a dar a imagem. Estão-nos a dizer que a imagem é 5. Estão-nos a perguntar qual é que é o objeto da imagem 5. Então, se nós sabemos que a imagem é 5, agora nós temos que vir ao eixo do y. Temos que vir ao eixo do y ver a imagem. Como sabemos que a imagem é 5, queremos ver qual é que é o objeto da imagem 5. Portanto, já identificamos a imagem, ela está aqui, é o 5. Vamos ver qual é que é o objeto da imagem 5 e a resposta é 3. Portanto, o objeto 3 da imagem 5. E aqui na D é a mesma coisa. Dão-nos a imagem 7. Portanto, eu não posso ir aqui a este 7, tenho que ir às imagens. E as imagens estão aqui no Y. Onde é que está o 7? O 7 está aqui. Então, vamos ver qual é que é a imagem, qual é que é o objeto, perdão, da imagem 7. Tenho aqui a imagem 7 e vou ver que a imagem 7 tem como objeto aqui o número 9. Portanto, essa será a resposta. É importante, então, que percebam bem que estes elementos aqui do eixo do x são os objetos e que estes elementos aqui do eixo do y são as imagens. E também não se esqueçam que apenas são considerados objetos os elementos que têm uma imagem. Apenas o -2, o 3, o 7 e o 9 são objetos, porque só estes é que têm uma imagem.
Isto forma o domínio. E já agora, aqui não pede, mas vou colocar aqui só para completar. Qual é que será que é o contradomínio? Se o domínio é o conjunto dos objetos, o contradomínio é o conjunto das imagens. Então, quais é que são as imagens aqui? As imagens são o 4, o 5 e o 7. Portanto, este será o contradomínio da minha função. Domínio, conjunto dos objetos. Contradomínio, conjunto das imagens. É tudo. Espero que tenham percebido e até breve.